Primeira secretária, que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Segunda discussão do PLC número 2 de 2025, projeto de lei complementar do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: institui o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, elaborado em processo democrático a partir da revisão da Lei Complementar Municipal número 49, de 12 de dezembro de 2003. Os termos do Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, e da outras providências. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos, bom dia, caros vereadores, bom dia aos funcionários dessa casa, da TV Câmara, ao pessoal da FATEC que está aqui hoje. Sejam bem-vindos sempre à casa de vocês. Muito bom ter aqui vocês presentes. Estamos aqui hoje aí para fazer a segunda discussão do plano diretor dessa importante votação. O plano diretor, como eu falei anteriormente, é uma lei fundamental para que nós possamos avançar no crescimento da cidade, para que nós possamos avançar na questão de que tenhamos mais empreendimentos, para que nós tenhamos mais valorização da cidade, para que nós tenhamos aí novas vias na cidade, novos empreendimentos, novos serviços. Então, o plano diretor ele é fundamental para que a cidade possa continuar crescendo, possa continuar se desenvolvendo, e através dessas leis, dessa lei que nós estamos aqui aprovando hoje, com o apoio dos vereadores, queremos votar aqui a segunda discussão. Através dessa lei nós conseguiremos avançar ainda mais em nossa cidade, avançar no crescimento territorial, na questão das construções, na questão dos empreendimentos, na questão dos negócios também. Então, o plano diretor, que foi elaborado aí a diversas mãos, por diversas pessoas, ele está aqui para ser aprovado. Também a FATEC está aqui junto com a gente, aqui participando hoje, que também tem a sua contribuição. Um trabalho que foi feito pelo Poder Público, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil, delegados regionais, delegados técnicos. Então, um trabalho que foi feito a várias mãos, que está sendo aqui votado hoje. Então, é um assunto de extrema importância para nós. Importante lembrar que o nosso atual plano diretor, ele é de 2003. Então, já faz aí 22 anos que temos um plano diretor que já está, no caso, obsoleto, e a gente está com essa revisão para termos o nosso novo plano diretor. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da mensagem que o prefeito Celso deixou aqui para nós, para que a gente possa ilustrar um pouco mais da importância que é o plano diretor para a cidade, que é uma lei fundamental para que a gente tenha maior crescimento em nosso município. E já de antemão, eu peço o voto favorável dos vereadores aqui presentes, para que a gente possa aí avançar na nossa cidade e no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Mensagem do prefeito. Tenho a honra de submeter a análise desta egrégia Casa Legislativa após 7 anos de trabalho, pessoal, 7 anos de trabalho conjunto entre o município de Jacareí, instituições públicas de pesquisa e a sociedade organizada, o presente projeto de lei complementar que institui o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, elaborado em processo democrático a partir da revisão da Lei Complementar Municipal de 2003, nos termos do Estatuto das Cidades. A propositura foi elaborada a partir de um amplo processo participativo, fruto do termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, firmado entre o município, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Pelo ajuste firmado entre as partes, o município se comprometeu
a realizar a revisão de seu plano diretor, seguindo as orientações do Ministério das Cidades e com o suporte técnico de uma instituição de ensino e pesquisa. No caso, foi a Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba. A partir dessas orientações, o processo de revisão do plano diretor foi organizado em etapas, com o suporte técnico de pesquisadores da Universidade do Vale do Paraíba, e contou de algumas etapas. A primeira etapa foi a elaboração de caderno de leitura técnica. Estudo técnico elaborado a partir da coleta, sistematização e diagnóstico de dados primários e secundários sobre as principais questões urbanísticas, demográficas, econômicas e ambientais de Jacareí, entre janeiro de 2020 e julho de 2021. 2. A eleição de um conselho gestor de revisão, formado por 7 representantes do Poder Público Municipal e 12 representantes da sociedade civil organizada responsável por conduzir os trabalhos em novembro de 2021. Terceira fase foram as leituras comunitárias, que foram em 26 bairros da cidade, com o objetivo de coletar a opinião da população sobre os problemas e potencialidades da cidade em escala local e municipal entre março e abril de 2022. Quarta fase, leitura crítica da cidade, diagnóstico realizado a partir do cruzamento de informações das leituras comunitárias e do caderno técnico em junho de 2022. Quinta etapa, oficinas nos 26 bairros em que foram realizadas as leituras comunitárias, com o objetivo de apresentar à população os resultados da leitura crítica, coletar com os participantes propostas de alteração do plano diretor e eleger delegados técnicos e regionais responsáveis por decidir quais propostas iriam, de fato, integrar o projeto de lei de revisão. Essa etapa foi em agosto de 2022 e maio de 2024. E, por fim, a última etapa, concluindo o processo, foi a realização da conferência final da cidade, evento em que os delegados discutiram e votaram as propostas que consubstanciam a presente propositura entre outubro e dezembro de 2024. É importante ressaltar, você que está nos assistindo, que milhares de jacarienses participaram das etapas que compuseram o presente processo de revisão, o que reforça a legitimidade e o caráter democrático deste projeto de lei complementar. O texto legal que se apresenta a esta Casa Legislativa é fruto das propostas discutidas e votadas democraticamente pelos delegados eleitos durante as pré-conferências que foram realizadas nas datas de 21, 25 e 27 de novembro de 2024 e a conferência final da cidade realizada nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2024. São mais de 160 artigos elaborados a partir das discussões e votações realizadas entre os delegados e que tratam de matérias que tangenciam a organização do espaço urbano, macrozoneamento, zoneamento, atividade econômica, meio ambiente, entre outros, com o propósito de preparar a cidade para os desafios que se impõem a toda a humanidade, como crescimento urbano ordenado, estímulo à atividade econômica alinhada à necessidade da preservação ambiental, preservação do meio rural, entre outros. Então, concluindo, caros colegas, você que nos assiste em casa, esse importante projeto de lei, ele visa o crescimento da cidade. E é importante ressaltar que foram realizadas diversas audiências públicas com a população, com a sociedade,
visando uma participação democrática de todos, onde a grande parte, 100% é praticamente impossível, mas a grande maioria da cidade participou desse processo do plano diretor. Então, todos os segmentos, todos os setores, toda a sociedade participou de forma direta e indireta da construção desse processo. Eu também queria aqui parabenizar na Prefeitura os técnicos que foram também os responsáveis pela construção desse processo, porque sem eles também, das diversas secretarias, esse processo também não teria andado. Então, importante lembrar também que participou a Univap, uma faculdade de renome, e também os técnicos da Prefeitura nesse processo de plano diretor, e também saudar aqui o prefeito Isaías Santana, que na época começou esse processo, e agora culminando com o Celso Florencio, que vai entregar juntamente com os vereadores aqui presentes, essa lei para a cidade, que, como eu falei, é uma lei que visa o crescimento e o desenvolvimento da cidade. E foram aqui considerados questões de meio ambiente, crescimento urbano, ordenamento urbano, porque a cidade tem que crescer, mas crescer de maneira ordenada para que todos nós tenhamos aí o benefício e o ganho da cidade. Então, parabéns a todos os envolvidos e, desde já, eu peço o voto favorável dos nobres pares para que nós possamos aí aprovar esse projeto que é para o bem da cidade, para o futuro da cidade e para o crescimento de nossa Jacareí. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e conto com o apoio de todos os vereadores para que possa aprovar esse projeto que é para o bem da nossa cidade, a cidade que nós tanto amamos. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, estou muito feliz em saber que hoje nós damos um importante passo para o desenvolvimento, para o progresso e, acima de tudo, para o novo tempo na cidade de Jacareí. Semana passada, nessa mesma tribuna, eu citei 2 casos de empresas que não vieram para a nossa cidade, Jean, por falta de um plano diretor, né? Nós poderíamos ter uma grande empresa de outlet, pessoal que participa da nossa sessão, que ela ia gerar 5.000 empregos diretos na cidade de Jacareí. Além dos empregos diretos que essa outlet ia trazer para a nossa cidade, Hernani, ela ia trazer dividendos para Jacareí, porque as notas fiscais seriam feitas aqui na nossa cidade. Mas, infelizmente, essa empresa foi para a região de Campinas, deixando a cidade de Jacareí triste com a não permanência dessa empresa, porque ela preferia Jacareí pela facilidade de escoamento da sua produção, facilidade de transporte, etc. A Renner, ela ia instalar-se aqui um centro de distribuição, que também ia trazer muitos empregos, que também seriam gerados notas fiscais. Inclusive, hoje, é importante frisar que nós temos cidades no estado de São Paulo que têm grandes galpões e, através desses galpões, muitas notas são geradas e também muitos dividendos para aquele município gerado. Então, olhando para esse passado, nós vimos o quanto foi maléfico para a cidade de Jacareí não termos um plano diretor.
Mas hoje eu volto a insistir. Jean, eu fico feliz de saber que nessa gestão, que sou vereador, eleito pelo povo, como a maioria dos padres aí, como todos os padres, né? Ninguém aqui foi imposto, nós fomos eleitos pelo povo. A gente vai poder participar desse grande momento de Jacareí. Esse momento que vai ficar marcado dos vereadores que aprovaram um plano para o futuro de Jacareí. E eu não tenho dúvida que com o plano diretor também tem uma responsabilidade de todos nós vereadores também, que gostamos de Jacareí, que queremos o desenvolvimento de Jacareí. É a hora da gente começar a replicar nossas redes sociais para que as empresas venham aqui, porque hoje nós temos uma coisa muito importante: localização. Nós estamos bem localizados. 1 hora de São Paulo, 3 horas e meia do Rio. Os grandes centros do Brasil, nós estamos próximos, posso dizer assim. As nossas rodovias fazem com que o escoamento da produção que é feita aqui, ela chegue mais rápido aos pontos principais do nosso Brasil. Então, chegou a hora da gente fazer um trabalho de que as empresas vejam que agora, com o nosso plano diretor, nós passamos a ser uma cidade atrativa para elas. Como você mesmo falou, 19 pessoas faziam parte de um conselho para verificar esse plano gestor, que há 7 anos, né, você falou? 7 anos vem sendo discutido na cidade por diversas pessoas da nossa sociedade, que foram democraticamente eleitas para serem delegados, para poderem opinar sobre esse plano diretor. E o último, inclusive, eu participei lá no SESI, se eu não me engano. Cada ponto do plano diretor foi dado a oportunidade de votação, para que mesmo participando de um amplo debate, pudesse, pelo voto popular daqueles que eram representantes, escolher aqueles temas ou não. Então, hoje, resta para nós a oportunidade de atender à vontade desse povo que participou desses debates, desse povo que elegeu prioridades nesse plano diretor. Então, volto a insistir, estou muito feliz, viu, Jean? Muito feliz mesmo, porque eu estou sendo um dos que está aprovando um projeto que vai marcar a cidade de Jacareí. E como encerrei a semana passada, eu quero dizer, bem-vindo plano gestor, bem-vindo futuro Jacareí. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os presentes. Bom dia à mesa, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Acho que é muito importante a gente tratar desse tema do plano diretor com bastante clareza e com uma compreensão bem nítida de Jacareí e da importância desse instrumento que é, assim, extremamente relevante. Vários dos vereadores, quando foram à tribuna na última sessão, chamaram a atenção da importância do plano diretor para que Jacareí tenha uma possibilidade de desenvolvimento mais clara, que a gente consiga captar novas empresas, que a gente consiga trazer novos investimentos para a cidade. Tudo isso é verdade. A falta de um plano diretor atualizado há tantos anos impacta de forma bastante drástica a nossa cidade. Mas a gente também tem que ter clareza que esse é um instrumento que vai durar de 5 a 10 anos. A gente fala muito sobre 5 anos de duração desse plano diretor, mas ele pode durar até 10 anos pelo Estatuto das Cidades. Então é muito importante que a gente produza o melhor plano diretor possível, para que Jacareí tenha atendido a todas as suas necessidades. E aí, a par disso, é muito importante também que a gente entenda os processos
de deliberação, os processos políticos como ferramentas para dar legitimidade para um instrumento como esse. Eu tive relendo nesse último final de semana, aproveitei o feriadão para reler todo o processo que correu na Justiça em torno do plano diretor. O processo que gerou o TAC, que fez as conferências da cidade, o processo de tomada de informação com a população aqui em Jacareí. E a verdade é que, quando começou esse processo, em 2019, ele já começou atropelado, ele começou sem a participação social adequada. Aí a Justiça determinou que fosse refeita a eleição, foi refeita em 2022, mais uma vez foi refeita errada. Outra vez a Justiça teve que determinar que fosse feita mais uma vez, e aí para finalizar o processo de revisão do plano diretor foi acabar só em 2024. A verdade é que se dependesse da Prefeitura, se dependesse da última legislatura da Câmara, não teria tido sequer a participação popular que muitos dos vereadores trouxeram aqui durante a fase do Executivo. Acontece que um instrumento importante como esse, ele precisa do máximo de escrutínio, o máximo de participação popular, e está na lei, está lá no Estatuto da Cidade, artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, que é importante que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo realizem audiências públicas, realizem processos de tomada de subsídio com a população. Isso não está sendo feito aqui nessa Casa Legislativa. A lei não tem palavras inúteis, isso é uma regra que a gente aprende no direito. E lá no Estatuto da Cidade está dizendo Poder Executivo e Poder Legislativo. O Poder Executivo ter forçadamente feito um processo de participação popular, porque a juíza determinou, porque o Ministério Público pediu, porque a Defensoria Pública pediu, não exime o Poder Legislativo de fazer esse trabalho também. Eu tenho falado isso repetidas vezes. E como a gente não tem compromisso com o erro, como a gente tem compromisso com a população, como a gente tem compromisso com a verdade, eu disse em todas as oportunidades que a parte material do plano diretor, as regras que foram construídas, os institutos que foram criados ali, são bons, são avanços, trazem coisas positivas para Jacareí. Mas como a gente vai saber que tudo que foi deliberado durante a conferência, as pré-conferências da cidade, estão nesse plano diretor que não foi sequer submetido à audiência pública, que não foi submetido a escrutínio público? A gente precisa que os delegados que construíram esse plano possam ter voz, possam questionar o que tem a mais e o que tem de falta no projeto de lei que foi formulado. Infelizmente, a gente não está tendo isso. Mais uma vez, está se repetindo o padrão que se construiu em 2019, que se construiu em 2022, que foi, mais uma vez, impugnado pela Justiça de querer atropelar por conta da urgência do tema. O tema é sim urgente, mas a gente aprende desde cedo que quem faz errado faz duas vezes, quem faz com pressa faz duas vezes. E pode ser que não tenha que fazer duas vezes, de fato, mas vai ter que se manter por 10 anos, por 5 anos, com um plano diretor que não atende todas as necessidades da nossa comunidade. Eu realmente estou bastante preocupado com essa questão da participação popular. Ontem eu fui atendido muito gentilmente pela doutora Rosângela, juíza da Vara Pública aqui de Jacareí, que é quem relatou, quem cuidou desse processo nos últimos 7 anos. Tive uma conversa com ela, externalizei as minhas preocupações. A doutora é uma mulher muito sóbria, uma mulher muito equidistante. Ela me disse que o papel institucional de trazer essas preocupações é do Ministério Público e da Defensoria Pública, e me recomendou fazer uma representação para ambas as instituições, que elas têm prazo aberto agora no processo. O prazo delas está aberto agora, para que elas se manifestem, que elas digam se existe algum problema, algum vício na participação popular agora na fase legislativa. Ou seja, pode ser que tudo isso aqui que a gente está deliberando seja anulado porque a gente está fazendo com pressa. Pode ser que não, pode ser que o plano diretor seja aprovado, que ele traga importantes avanços para a cidade, que ele capte investimentos. Eu espero isso, eu espero muito que a minha preocupação esteja errada, que a minha preocupação não venha a se concretizar. Mas se concretizar, a gente vai atrasar mais uma vez, desnecessariamente, um plano diretor que poderia ser submetido mais uma vez à participação popular, ao escrutínio público, num prazo de 15 dias. É o prazo que a gente precisa para chamar a audiência pública, por pressa, por atropelo. Mais uma vez, esses instrumentos políticos, o plano diretor, instrumentos normativos tão importantes, eles recebem legitimidade pela participação popular. Os vereadores, eles têm sim uma procuração concedida pelo povo para que os represente,
Mas, ao mesmo tempo, essa procuração ela vai só até a página 2. A gente precisa de mecanismos efetivos de participação popular direta na nossa democracia. E, infelizmente, essa casa está se furtando desse dever com a população. Eu vou votar contrário por conta dessa forma com que está sendo conduzida a tramitação desse projeto de lei, que é um projeto muito importante, um projeto que poderia trazer vários avanços para Jacareí, poderia fazer a nossa cidade avançar, mas que também pode ser o projeto que vai relegar a nossa cidade a uma posição de subdesenvolvimento por falta de discussão. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Agradecer aos pessoal da FATEC aqui também. A casa de vocês, tá? Pode vir à vontade, todas as quarta-feiras, a partir das 9 horas. Esse projeto do plano diretor, a partir de 2018, tinha audiência pública em quase todos os bairros. Eu participei de 8 audiências públicas. Vou falar os bairros aqui, porque é muito bairro. Participei de 8 audiências. A partir de 2022, eu participei de 14 audiências. Tudo que o povo foi elaborado ali, que o povo pediu, os delegados faziam lá e foi feito isso aí, o que o povo da cidade de Jacareí pediu para ser votado pelos vereadores aqui na Câmara. Passou pelas todas as autoridades. FATEC elaborou também junto com esse projeto. Então, eu não tenho dúvida que o crescimento da cidade de Jacareí, ele vai ser daqui para frente. Porque tudo que fazia nos bairros tinha aquela desculpa, não tem o plano diretor, não pode fazer. Empresa na cidade de Jacareí não poderia vir, que ia para São José dos Campos, Guararema, ia para outra cidade. Não tem o plano diretor. A partir de agora, esse plano diretor, ele vai trazer um avanço para a cidade de Jacareí. Eu, com 72 anos que eu tenho, e 50 anos de Parque Minha Lua, eu gostaria que a cidade avançasse mais. Tivesse mais fábrica, mais emprego, para dizer assim que a gente mora num quintal de São José dos Campos, porque todo que passa por aqui vai para São José dos Campos, porque não tem o plano diretor na cidade. Você vê a fábrica de chocolate que tem aqui em Guararema, era para ser aqui em Jacareí, não foi feito lá em Guararema, na época do Hamilton Ribeiro Mota. Aí chegou aqui, não atendeu ele, eles foram para Guararema, foi feito lá. Está lá a fábrica de chocolate. E dá emprego para gente do Parque Minha Lua e também gente da cidade de Jacareí. É vice-versa. De São José trabalha aqui, daqui trabalha em São José, daqui trabalha em São Paulo, o cara trabalha aqui. O emprego não tem problema nenhum. É todos os lugares da cidade arrumando emprego aonde que vai trabalhar. Mas eu tenho certeza que esse projeto, esse vereador que está falando, que tem 6 mandatos na casa, eu tenho certeza que vai ser ótimo para a nossa cidade de Jacareí. Vai ser um avanço muito grande. E empresa que vinha aqui falar que não tem o plano diretor, a gente vai ter que ir no prefeito, reunir os vereadores e falar, está aqui o plano diretor, já está pronto. Então não quer, porque não quer ficar na cidade de Jacareí. Eu tenho certeza disso. E você, Gabriel Belém, você é uma pessoa nova ainda na cidade. Você não participou de nenhuma, você não estava aqui. Mas reveja esse negócio aí que você falou. Vota a favor, sabe por quê? Porque você está votando por um crescimento da cidade de Jacareí. Aí quando você tiver 72 anos, você vai lembrar. Bem que o vereador Valmir falou, eu vou rever meu voto, eu vou votar a favor. Porque se você votar contra, você está votando contra a população da cidade de Jacareí. Mais de 240 mil habitantes. Eu posso até dizer para você, não concordo, mas o voto é seu. Não sou novo não, Valmir, eu nasci e cresci aqui. Sou de Jacareí. Então, você de Jacareí, então vota a favor da cidade. Eu voto a favor do povo da cidade. Eu entendo que o senhor tem uma compreensão diferente desse processo, mas é da democracia, né? Cada um vota da forma que sua convicção o guia.
Vai rever esse voto, que é muito bom para a população da cidade de Jacareí, 240 mil habitantes. Você está votando contrário contra o povo. Você não está votando contra a terra e nem mato e nem nada. Você está votando contra o povo da nossa cidade de Jacareí. Quero declarar aqui já de novo, meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia novamente a todos, quero cumprimentar os nobres pares, você que está nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara, quero cumprimentar aqui o professor da FATEC, Mário Soléu, que também foi um dos colaboradores na construção desse importante instrumento de transformação. Em seu nome, cumprimentar os alunos também da FATEC, cumprimentar o Neto, que foi um grande parceiro da Univap, para nos ajudar nesse processo todo de uma lei, de um projeto hoje, que tem 163 artigos, né, Mário? Então, nós estamos aqui falando de um dia histórico. Talvez possa demorar um pouquinho mais de tempo para algumas pessoas compreenderem a importância do dia de hoje. Eu participei, professor, em 2003, quando, às vezes, muitos aqui eram bem pequenininhos ainda, mas a gente já estava, depois do Estatuto da Cidade, que foi em 2001, já nesse início de construção de uma fórmula de crescimento ordenado do município, de desenvolvimento sustentável. Uma missão muito difícil para aquela época, início dos anos 2000, muito difícil, porque vinha-se com uma concepção, com uma cabeça, que tá certo, é assim mesmo. Para a gente ter uma ideia, em 2000 nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes disso, os gestores, os governantes faziam o que queriam. Tinha os chamados AROs, antecipação de receita orçamentária, que inclusive até pouco tempo atrás prefeitos estavam pagando contas que foram feitas na década de 80, de 90, Marcelo. Olha o avanço que nós tivemos. A gente está longe ainda do que é o ideal. Mas minha mãe costuma dizer que o ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem que, com aquilo que a gente tem no momento, com as informações, com a clareza que a gente tem dos instrumentos e das possibilidades, fazer aquilo que vai avançar Jacareí. Então eu respeito todas as opiniões. A gente viu aqui a posição do vereador Valmir, que tem 72 anos, tem 6 mandatos na casa. Gabriel, que eu respeito também, com 25 anos, seu primeiro mandato. Mas eu me apego aqui a uma frase de Salomão, do rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio do mundo, Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A gente não pode se apegar, às vezes, a interesses pessoais. A gente não pode achar que a gente está certo a todo instante. A gente tem que estar com a cabeça, com o coração aberto, para ver aquilo que é o melhor para o município de Jacareí. Porque não dá para a gente falar nesse processo, e eu quero aqui me reportar a você, que talvez não acompanhou, como alguns vereadores também não acompanharam, mas é direito de cada um. As 56, eu vou repetir, 56 audiências públicas que nós tivemos, as 3 oficinas temáticas que nós tivemos, a conferência das cidades que validou todas as propostas no decorrer desse processo, que durou 7 anos. 7 anos. Depois de 2003, eu falei aqui na votação em primeiro turno, que nós tivemos uma disputa política, utilizando o projeto do plano diretor para travar a cidade e prejudicar A ou B. Isso foi muito maléfico. E eu aqui não estou defendendo direita e esquerda, mas todos tiveram a sua contribuição negativa
negativa, porque a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre a insegurança jurídica e a quantidade de empreendimentos que não foram consolidados aqui, e o que acarreta no quê? Esse reflexo que a gente tem depois de alguns anos, no orçamento do município, acarreta, às vezes, numa má prestação de serviço público, na falta de remédio, que a gente sabe que tem. Nós temos várias dificuldades na saúde. Nós tivemos a votação aqui do reajuste do servidor na semana passada. Eu, como servidor de carreira, gostaria que tivesse um percentual, um aumento real maior. Mas há possibilidade? O que a gente estava na mão? Com um orçamento, com uma dívida que foi deixada de aproximadamente 160 milhões. Então, como que a gente vai buscar crescimento e melhorias para a população se a gente não possibilita através do plano diretor, que eu repito, é a principal ferramenta de transformação de uma cidade. Principal ferramenta de transformação. Mas eu quero fazer um agradecimento especial aos 210 delegados, que participaram dessa construção, a todos que fizeram parte, aos 19 membros do Conselho Gestor e 12 deles da sociedade civil, porque foram pessoas que de forma voluntária se debruçaram através de um tema que muitos deles nunca tiveram contato, mas se esforçaram, tiveram humildade e reconheceram, olha, eu preciso entender um pouco mais porque eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero ajudar o meu bairro, eu quero ajudar a minha cidade de Jacareí, eu quero ajudar o Vale do Paraíba, eu quero ajudar o estado de São Paulo, porque tudo tem uma conexão, e tem uma conexão com o Brasil. Então, o meu agradecimento especial a vocês que nos ajudaram a chegar nesse projeto do dia de hoje. Hoje eu estou só aqui com o primeiro volume, são 9 volumes, bem maiores do que esse, como eu disse, 163 artigos. Mas eu quero destacar as principais alterações que nós tivemos, que foram as definições quanto à zona especial de cemitério, macrozonas de mineração e uma ampliação do perímetro urbano e da zona industrial. Então, isso faz com que hoje o empresário, o empreendedor, ele venha para Jacareí e ele tem segurança de montar o seu negócio, de construir a sua empresa, gerar emprego e renda aqui, sem ter complicação jurídica. Então, repito, talvez de todo o tempo que eu estive aqui nessa casa, só para concluir, senhor presidente, no meu terceiro mandato, essa seja a principal votação que eu estou tendo a honra de participar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero daqui mesmo fazer as minhas considerações, já pedindo desculpa pela semana passada, ainda um pouco com dor, mas aqui presente nesta sessão tão importante. Na semana passada não consegui por motivos de saúde, como foi justificado nessa audiência. E para você que está nos assistindo, nós estamos aqui na segunda discussão sobre o plano diretor do município de Jacareí. Um plano aguardado por muitas pessoas. Muitos não têm o esclarecimento, mas muitos dos que têm buscam esse plano diretor para o desenvolvimento da nossa cidade, como já foi dito anteriormente. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer que esse plano deu início lá em 2018, 2017, por aí, há muitas mãos, mas agradecer a pessoa do Celso Florencio, que na ocasião estava como secretário de Planejamento e de Governo, e juntamente com toda a sua equipe na ocasião, estudaram amplamente todo o processo, entre erros, entre acertos, entre volta, foi amplamente discutido. Então, seguiram, sim, esses 7 anos dessa elaboração desse plano, nesses erros e nesses acertos, houve várias intervenções, manifestações populares, grupos que queriam, grupos que não queriam, grupos que
concordavam, grupos que não concordavam, mas foram discutidos todas as ideias durante as audiências, que aqui foi citada pelo Hernani, se não me engano, 56 audiências públicas, abertas à população para a participação, com convocações, com divulgação e com muita participação popular. Mais de 3.000 pessoas puderam participar nas oficinas, passaram pelas oficinas, por todas elas. Isso é muito bom a gente colocar. E para a formação desse plano diretor, precisou ser constituído um conselho ao qual delibera todas as ações discutidas durante as audiências. E para a formação deste conselho, todo o conselho precisa passar pelo crivo da votação também. Então, 7 pessoas do poder público foram indicadas pelo prefeito e 12 outros conselheiros foram eleitos legitimamente pelo povo para a construção do conselho, ao qual representa todos os delegados que foram também eleitos pelo povo durante as audiências públicas. Então, é um processo legítimo, é um processo do povo, é um processo em que teve sim a participação popular, teve sim 56 audiências públicas. Infelizmente não pude participar de todas, participei de algumas, onde nós, enquanto vereadores, hoje somos coadjuvantes. Porque nós poderíamos ter ido em todas as audiências, dado as nossas sugestões e as nossas ideias aos delegados eleitos legitimamente pelo povo, e esses delegados poderiam nos representar. Quando chega esse plano para casa, por meio de um TAC formado, né? Para quem não sabe, o TAC é um termo de ajuste de conduta, onde o Ministério Público e a Prefeitura fazem esse acordo. Ele foi revisado pelo Judiciário, aprovado pelo Judiciário, para que tudo isso acontecesse no nosso município. Então, não foi de ontem para hoje. Não dá para dizer não está tendo, eles não são legítimos, eles não estão sendo ouvidos. Não dá para falar isso, gente. Todos foram ouvidos. Todos foram respeitados, todas as vozes e todas as propostas analisadas, mais de 100 propostas indicadas, foram feitas, revisadas. E neste processo, encerra-se a participação do delegado na última audiência que houve lá no SESI, onde foram compiladas todas essas ideias propostas durante essas audiências, e aí há a participação do Conselho, juntamente com o Executivo, juntamente com a Univap, onde faz a compactação de todas as ideias e que chegou aqui para nós por meio do processo legítimo. Houve, sim, vários pedidos, inclusive um desembargador teve que dar uma ordem dizendo: chega, não quero mais interrupção desse processo. Então, isso está também nos autos, onde o desembargador teve que intervir, porque várias vezes algumas manifestações populares, minoria, não era a maioria, era uma minoria, mas entrava juntamente com o defensor, que não é da nossa cidade, e interrompia-se o processo. Então, é dizer que as pessoas que aqui estão e que amam essa cidade estão felizes pela construção de todo esse processo legítimo, construído pelo povo, de forma brilhante e de forma harmoniosa, sim, com várias questões de acertos, de erros, mas que deu aqui no resultado por meio de um conselho, voltando a dizer, um conselho formado legitimamente. Então, eu quero dizer aqui que os 79 delegados técnicos que participaram, mais os 158 delegados regionais eleitos pelo povo para a construção desse projeto, me dá total segurança para que a gente siga adiante. E eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público está de acordo, porque a tratativa é feita com o Ministério Público e nós não teremos nenhuma decepção no sentido de
interromper todo esse processo a partir da aprovação desta lei que está sendo entregue a esta casa. Fico muito feliz, assim como o Marcelo colocou, de fazer parte deste sim. Sim, Jacareí precisa se desenvolver de forma ordenada. As empresas precisam vir para a nossa cidade. Nós perdemos aí um grande contrato com a empresa Renner, que daria mais de 1.500 empregos direto à população de Jacareí, por falta de segurança jurídica, ou seja, falta de um plano diretor. Então, fico aqui o meu registro feliz e serei favorável a esse projeto tão sonhado há mais de 7 anos aqui, há mais de 7 anos não, há mais de 20 anos, né, esperando a renovação desse projeto legítimo, tá bom? Muito obrigada a todos. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, os vereadores, vereadora aqui presente. Primeiro, dizer ao Gabriel que é um talento novo aí na política, não é? E toda opinião aqui precisa ser respeitada, não é? Não pode o vereador subir aqui e dizer que ele está votando contra o povo, porque eu também poderia dizer que votou a favor da contribuição dos aposentados e dizer que você também votou contra os aposentados de Jacareí. Então, muita calma nessa hora. É importante que se tenha um respeito nessa tribuna aqui, porque é importante que a gente tenha opiniões divergentes, Valmir. Mas antes de você falar, já vou abrir. Você subiu aqui e falou que na época do Hamilton Mota, Jacareí, Valmir, perdeu uma fábrica de chocolate. Isso não é verdade. A fábrica de chocolate foi instalada com a portaria para Guararema e é lá que ela contribui. Só um minuto, vereador Valmir. O nosso governo aqui, o Hamilton e o Marco Aurélio, trouxe para Jacareí a Tecnia, a Cherry, que nós estamos agora lutando para voltar a produzir carro elétrico, gerar imposto na nossa cidade, trouxe a Sani, que é perto do bairro onde você mora, ali do Meia Lua, que gera muito emprego na cidade, muitos recursos para Jacareí, trouxe o Atacadão, o Tenda, inclusive o Atacadão, gera muito emprego para as pessoas que moram no Meia Lua, o bairro que você mora. Trouxe a Letcoar, que é uma indústria que faz equipamentos para a Embraer. Pode falar agora, qual empresa grande que o seu prefeito Isaías, por durante 8 anos, trouxe? Quero dizer você Pode que falar, a fábrica de chocolate, ela esteve, deixa eu falar, assim que eu falei na tribuna, Sim. A fábrica de chocolate veio aqui, não instalou, foi instalar em Guararema. Então, mas qual que o Isaías trouxe para Jacareí? Deixa eu só falar para você. E você disse para mim que eu votei contra os aposentados. Empresa? Eu votei a favor dos aposentados, está errado aí. O senhor trouxe alguma grande empresa para Jacareí? Calma aí, deixa eu falar. Você falou que eu votei contra os aposentados. Isaías não trouxe uma empresa. Votei favorável. Por favor, E você que votou terça-feira contra 5.000 pessoas, os funcionários públicos da cidade de Jacareí. Não dei a palavra para ele. E você não fala? Não dei a palavra para ele. Ele não deu a palavra, Valmir. O senhor ficou no blá, 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 blá aí e não indicou uma empresa que o Isaías trouxe para a cidade. Não gerou emprego nenhum para Jacareí. Então, quando suba aqui na tribuna, é importante que você lembrar dos governos anteriores. Você gosta de falar do Isaías, gosta de falar, mas quando fala do Hamilton, dói para você? Dói no seu coração? Valmir, porque você está errado. Valmir, ele não deu tempo para você falar, o tempo é dele. O Valmir está com... Ô, senhor presidente, o Valmir reclama do Belém. Que o Belém é um vereador novo. Ele tem 6 mandatos, não apresentou o regimento ainda. O senhor tem que deixar eu falar nessa tribuna, respeitar a opinião do vereador. Luiz Flávio, vamos atentar. O senhor tem que respeitar o vereador aqui. Vamos atentar o projeto, por favor. Então, assim, o senhor ficou no blá, 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 e durante 2 microfone, minutos... por favor. E não falou uma empresa que o Isaías trouxe para Jacareí. Me diz uma aí. Dos dois. Uma. Nenhuma. Cortou o microfone dos dois. Vamos se atentar ao projeto. Eu vou voltar o microfone do Luiz Flávio e do Valmir. Se voltar, eu vou cortar mais uma vez e vamos se atentar ao projeto. Exatamente, vereador. Senhor, deixa eu falar aqui sobre o projeto. Voltando aqui, nos últimos 8 anos, é só blá, blá, blá. Não trouxe uma empresa grande para a cidade, não gerou um emprego em Jacareí. Pelo contrário, as empresas foram indo embora. O nosso comércio foi fechando um monte de lojas. Então, tem que ter muito cuidado ao criticar um vereador que é recém-chegado na casa, mas que já tem experiência, trabalhou na Assembleia Legislativa, é advogado, conhece a cidade.
Então, muito respeito, porque daqui para frente nós vamos tratar dessa forma. Agora, dizer aqui do projeto, não é, do plano diretor, dizer o seguinte, que é uma lei extremamente importante para a cidade, e que foi um governo que ficou 8 anos pipocando e não conseguia elaborar um plano diretor. Aí usa a muleta, né? A cidade não cresceu porque não tinha plano diretor. Ficaram 8 anos, não conseguiram fazer um plano diretor, não é? Para a cidade. E aí agora fica aqui, mas não veio emprego no Isaías, não veio empresa, porque não tinha plano diretor. Ora as bolas, Valmir, vamos falar a verdade para o povo. Não trouxe é porque não teve competência para trazer. Paulinho, ele pode falar, agora falar meu nome eu vou retocar. Luiz, aqui não tem outro Valmir, não. Nome, Valmir. Eu não interrompi ele. Tá, mas não cita nome. Nem o Gabriel interrompeu ele. Se você citar nome, ele tem direito à resposta. Tá bom. Então eu não vou citar o nome dele para ele não ficar nervoso, né? Mas ora as bolas, vereador. Jacareí não trouxe nada nos últimos 8 anos. E aí fica nervoso quando se expõe essa situação. E o que falou aqui na tribuna? Nada. Passou durante 8 anos não falando nada sobre o governo que não gerou emprego na cidade de Jacareí. Agora vem um vereador aqui que se posiciona contra o plano diretor, quer dizer que o vereador é contra a cidade. Absolutamente não. Aqui é um regime democrático e todos têm a sua opinião e posição. E estou defendendo aqui, ainda que eu sou divergente da posição do Gabriel aqui nesse tema, que eu vou votar favorável ao plano diretor. Voltando aqui a um tema que é muito importante, Valmir, hoje nós estamos recebendo visitas na casa, importante respeitar aqui para deixar a gente dialogar com muita tranquilidade. O plano diretor, ele é fundamental para a cidade e a gente espera que ele seja cumprido, porque não adianta nada a gente ter uma lei como essa e ela não ter fiscalização. Por exemplo, a gente tem aqui o fomento à agricultura, mas se não tiver assistência técnica, se a gente não tiver a política municipal para fomentar a agricultura em Jacareí, ela não vai se expandir. O que a gente observa hoje é que a zona rural está ficando urbanizada em vários lugares, por ausência do quê? De fiscalização da Prefeitura Municipal de Jacareí. Se parcela o solo de forma irregular e muitas dessas pessoas são metidos a loteadores que nem na nossa cidade mora, compra gleba, distribui terrenos na zona rural e depois fica lá. Uma situação irregular, uma situação que você não tem ali o mínimo de infraestrutura necessária e a nossa zona rural, ao invés de a gente potencializar o turismo, potencializar a agricultura, vai ficando em segundo plano. Eu sou de um tempo que Jacareí produzia muita flor, não é? Jacareí era um grande polo produtor de flor. Caminhões e caminhões saíam de Jacareí para ir até o Ceasa vender flor. Hoje, essa cultura praticamente foi morrendo. Tem poucos agricultores. Por quê? Porque Jacareí não cuidou da assistência técnica, não cuidou de fomentar a agricultura no campo. Então não adianta ter um plano diretor se você tem um governo inoperante. Não adianta ter um plano diretor se você tem um governo que não investe em agricultura. Nós temos um outro ponto aqui, que a gente precisa ter muita atenção. Aonde serão aplicados os recursos de Jacareí, sobretudo em mobilidade urbana nos próximos anos? Olha, o governo anterior, do ex-prefeito Isaías, fez uma escolha extremamente equivocada. Por que equivocada? 50 mil veículos passam pela ponte do São João nos horários de pico. O ex-prefeito fez o empréstimo e construiu um viaduto e uma terceira ponte, onde se tem 5 mil veículos diários, ou 6 mil. Olha só, se você tem um recurso no município que já é finito, você precisa fazer aquela aplicação de uma forma que aquele recurso tenha a máxima efetividade possível. Por que não resolveram o gargalo aqui da Avenida São João, da Ponte do São João, em vez de fazer um viaduto daquele que é um viaduto ainda feio? E olha como é muito grave isso. Fizeram um viaduto disfuncional, onde caberia uma rotatória, um viaduto que apresentaram aqui 1,5 milhão, terminou custando 6,5 milhões de reais, e numa região onde é muito frequentada por caminhões, que fazem carga e descarga na Heineken, naquelas empresas da região, não pode passar caminhão. Olha só que coisa, que investimento importante que o governo de Isaías fez. Um viaduto, que poderia ser uma rotatória, que gastaria muito menos, num local muito frequentado por caminhões que não pode passar caminhão.
Ora, essa lei aqui está prevendo uma série de investimentos em infraestrutura. Agora, precisa fazer em escala de prioridade. Vai na ponte do São João aqui à tarde. 40 minutos para atravessar do centro da cidade até o São João. E por que não cresce mais aquela cidade, sobretudo no ramo imobiliário? Porque as pessoas hoje querem qualidade de vida. Quem que vai escolher morar de um lado da cidade que para chegar ao outro gasta 50, 40 minutos? Ninguém. Então, projetar a cidade na lei é importante, mas espero que os prefeitos cumpram essa lei, cumpram as prioridades que estão aqui elencadas. Saúde, é fundamental que a nossa cidade melhore. Eu tenho dado esse exemplo. Caçapava tem 55% aproximadamente do nosso orçamento. Lá se tem pronto-socorro municipal. Jacareí, que se colocou aqui 2 bilhões de orçamento, ainda não tem o seu próprio pronto-socorro municipal. E isso está matando gente lá na UPA Dr. Telmo, porque um local onde a pessoa, segundo o Conselho de Medicina, pode ficar até 48 horas, tem pessoas lá que ficam 10, 15 dias. Ontem mesmo recebi uma denúncia no meu celular que uma pessoa foi 4 dias seguidos, como não fez os exames necessários de imagem, veio a óbito. Um jovem, pouco mais de 38 anos. Ora, é impensável que a nossa cidade ainda não tenha o seu próprio pronto-socorro municipal. Mobilidade urbana, nós precisamos colocar na modernidade. Agora vamos ter uma importante licitação. É impensável que numa cidade onde, não é, o calor em época de verão chega a 40, 45 graus, dentro do ônibus o trabalhador tem que andar num ônibus que não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi. Nós precisamos colocar o transporte público na modernidade. Isso está aqui, ó, nosso plano diretor. Educação, retrocesso nos últimos anos no IDEB, o índice que mede o desenvolvimento da educação básica, cresceu muito menos que cidades que têm menos orçamento que a gente. Então essa lei é super importante, não é? Não concordo com tudo que está aqui. Por exemplo, as áreas de mineração, discordo absolutamente. Mas é um item de um plano diretor que tem mais de 170 artigos. Então, em compromisso com a cidade, não é? E compromisso com o meu modo de enxergar a cidade, posso não concordar com alguns dispositivos que estejam aqui. Mas será um grande avanço. E será avanço maior ainda, se os próximos prefeitos que sucederem o Celso, que tem um prazo determinado, cumpram corretamente essa lei. Porque não adianta votar um plano diretor e os prefeitos não seguirem a lei. A lei é muito importante, é necessária, mas desde que seja cumprida num país em que a lógica é não cumprir a lei. E eu, enquanto fiscal do povo, trabalharei muito para que essa lei seja cumprida, fiscalizando e não me calando. O projeto continua em discussão. Presidente, mais uma vez esse senhor aqui atrapalhando a sessão. Pela ordem, não é possível. O senhor não pode permitir que isso escale. Mas é um direito dele se manifestar. Perfeitamente, mas se ele ficar interpelando os vereadores dessa forma, o senhor tem que fazer alguma coisa a respeito. Está no regimento isso, inclusive. Mas isso aí, qualquer um tem o direito de se manifestar. Mas tem que se manter a ordem no plenário, né, presidente? A hora que ele chegar e ofender alguém, se sentir ofendido, aí eu peço para retirá-lo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo, os internautas. E a política é isso, né? O bom da política é isso, nessas discussões políticas. Eu acho que é importante cada um respeitar o direito, o espaço de cada um que discute a política. E é um país democrático, né? E, infelizmente, ainda tem muitas pessoas querendo acabar com a nossa democracia, que hoje dá o direito de liberdade, de expressão, de cobrar e respeitar o espaço e respeitar a política de cada um, né? Isso que eu acho que é democracia. Vivemos num país democrático para que a gente possa construir um país diferente, um país igualitário para todos. Eu acho que é isso que é importante. Eu quero falar aqui um pouquinho, né, do plano diretor, plano esse que é muito importante para a nossa cidade,
né? A gente sabe que Jacareí, infelizmente, ela tem que começar a sair do papel. Não dá mais para aceitar ir para São José dos Campos, outra cidade, né? E dizer que Jacareí é uma cidade dormitório. São José dos Campos, muito mais novo do que Jacareí, São José dos Campos deslanchou, né? E a gente vê Jacareí ainda gatinhando em relação a São José dos Campos. E esse plano diretor justamente é para isso, né? Um plano diretor que foi trabalhado, um plano diretor que foi discutido por várias pessoas, né? Pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, enfim, por todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade, né? Que trabalhou para colocar esse plano diretor aqui, né? E a gente se fala muito no plano diretor, né? A gente sabe da importância que é o plano diretor, né? Mas a gente sabe que após o plano diretor vem uma lei mais importante ainda, né? Que é discutir a lei de zoneamento, né? Eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que trabalhar. E aí é importante a gente ouvir tudo, para a gente se debater e se debruçar, para que a gente possa ter realmente uma cidade de qualidade. E aqui no plano diretor, vários fatores têm que se discutir, né? Igual está aqui do orçamento, da saúde. Eu sou um vereador que eu cobro muito em relação da saúde, porque a saúde ela é fundamental na vida das pessoas, né? E a gente, enquanto vereador que foi eleito pelo povo, esse é o nosso papel, de cobrar, de fiscalizar, e a gente cobra muito. A gente sente na pele quando, infelizmente, a gente vê algumas pessoas que não conseguiu, né, ter a saúde que necessita, que morre muitas vezes esperando uma cirurgia, morre muitas vezes esperando o medicamento, e aí não dá para cruzar os braços. É nesse sentido que a gente sempre cobra nessa tribuna, né? Cobramos do governador Tarcísio, que assumiu um compromisso com Jacareí, né, de trazer o AME aqui para a nossa cidade, o presidente da Lesp, André do Prado, e até agora a gente não vê nenhuma movimentação, porque a gente sabe, a gente colheu mais de 17 mil assinaturas nessa cidade, protocolamos para o Isaías, governo Isaías, e protocolamos em São Paulo, né? E na política foi prometido, e a gente vai continuar cobrando, né? Então, eu acho que é nesse aspecto que a gente, jacareense, tem que pedir respeito. Respeito com a nossa cidade, respeito com o nosso povo e a nossa população, porque nós merecemos uma saúde de qualidade. Nesse plano diretor, a gente sabe que tem muitos investimentos, né, em relação à saúde. Outra coisa importante, que a gente sempre cobra nessa tribuna, né, da mobilidade urbana, a gente sabe da importância que é. Jacareí é uma cidade que ela não descentralizou, né, o comércio ainda do centro, para que a gente possa ter um fluxo que seja mais rápido, e aí aqui a gente vai continuar cobrando. É inadmissível, o vereador Flavinho falou que em Caçapava tem UPA. Outra coisa, Caçapava tem um terminal urbano. É uma vergonha aqui na nossa cidade, com 240 mil habitantes, andando quase 60 mil usuários por dia, não se vê falar num terminal urbano aqui na nossa cidade, aonde que, infelizmente, os motoristas muitas vezes têm que fazer as suas necessidades, né, no meio do mato, aonde não tem ponto final, e os motoristas muitas vezes colocam a sua refeição dentro do motor de um ônibus para fazer a sua alimentação. E aí, quando fica doente, muitas vezes a empresa manda embora, porque não tem tempo para fazer a sua alimentação, não tem local adequado. E é isso que nós queremos. E nós queremos discutir no plano diretor. O ano que vem tem licitação pública do transporte nessa cidade. E aqui a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Porque a gente trabalhou mais de 25 anos no transporte público. Fui diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo. E é uma das reivindicações nossa. E aí a gente vai querer lotar essa casa para cobrar, exigir, e aí a gente já vai até fazer um documento para o prefeito Celso, dar a possibilidade, a próxima empresa que ganhar a licitação, ela tem que voltar aos cobradores. É inadmissível. É inadmissível, numa cidade desse tamanho, o motorista dirigir um carro de 7 lugares, ele ter que dirigir e cobrar. Muitos daqui, cidadão da nossa cidade, né, que já viu muitas vezes o motorista parar no ponto, ele ter que descer do banco do motorista e ir lá operar o elevador para colocar um cadeirante. Isso é um absurdo. E aí eu pergunto para vocês, há 20 anos atrás essa empresa tinha 250 cobradores, hoje ela tem 49. E aí a passagem reduziu quando ela tirou esses cobradores, porque no último contrato ela colocou lá, ela colocou, o preço da tarifa tem que ser esse valor, porque eu tenho X de cobrador.
E é engraçado que ela tirou todos os cobradores, e eu não vi fiscalização nenhuma, não vi cobrando, não vi um parecer do Ministério Público, da Defensoria Pública, de dizer o seguinte: se está reduzindo o custo, o cidadão também tem que sentir no bolso. E é isso que nós vamos cobrar nesse plano diretor, que o ano que vem, para que a gente tenha uma licitação, tenha respeito com a população, tenha um transporte de qualidade, a gente vai cobrar para aqui na nossa cidade ter um terminal urbano. Aí sim podemos ter uma integração de 100%, que essa integração hoje de 2 horas, infelizmente, é uma integração mentirosa que não atende a população da nossa cidade. Eu acho que tem que ser nesse sentido. Eu acho importante, a gente conversava muito em relação às leis que existem aqui na nossa cidade, a gente está trabalhando junto, a gente torce muito e vamos trabalhar junto com o prefeito Celso Florencio, porque quando o prefeito Celso Florencio era secretário, várias reuniões a gente fazia na secretaria e ele dizia, claro, não é possível, por isso que Jacareí não avança, porque as leis, elas são muito antigas na cidade, nós temos que mudar e para isso temos que aprovar o plano diretor. Então, prefeito Celso, vamos aprovar esse plano diretor, mas na concepção que realmente o senhor faça as leis aqui na nossa cidade, porque a gente não pode mais... Só para concluir, senhor presidente, a gente não pode mais continuar vendo as nossas empresas indo embora, como a Vibras, que é aqui em Jacareí, e a gente muitas vezes parabeniza o sindicato pela luta, como outras empresas que foram embora, estamos trabalhando para trazer a Sherlo, e eu tenho certeza que com esse plano diretor e a lei de zoneamento, a nossa cidade tem que crescer, mas para isso nós temos que trabalhar para mudar as leis que existem, porque essas leis também não atendem a população da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Neto Alves? Favorável. Como voto o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como voto o vereador Silfarne do Cidade Salvador? Favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como voto o vereador Daniel Mariano? Senhor presidente, bom dia. Eu gostaria de ressaltar nessa casa a importância do plano diretor. Tenho a convicção que as pessoas que participaram das audiências que teve, sou favorável ao projeto. E é lamentável a gente ter discussão dentro dessa casa, querendo saber quem fez, quem deixou de fazer. Nós temos que andar agora para frente. Daqui para frente nós temos que fazer a nossa cidade crescer. Então temos que trabalhar dessa forma aí. Não interessa o passado, agora é o futuro. Sou favorável. Como voto o vereador Gabriel Belém? Presidente, sabe por que teve audiência pública nesse processo de revisão do plano diretor? Porque a Justiça determinou. Se dependesse da Prefeitura, não ia ter nenhum. Assim como não está tendo nenhuma agora aqui na fase do Legislativo. Esse projeto de lei aqui, que chegou na casa, formatado dessa forma, em artigo, da forma que está agora, ele não foi submetido a uma audiência pública. Na semana retrasada, o projeto foi tirado de pauta porque faltou um trecho importante que foi discutido nas convenções. O que garante que não tem tantos outros trechos que foram discutidos e que não foram incorporados nesse projeto por falta de escrutínio público, por não ter uma audiência pública aqui. E a responsabilidade de puxar audiência pública é dos presidentes das comissões. A falta de audiência é algo assustador. E eu queria deixar registrado aqui também na minha fala que é importante a gente ter coragem para, diante do conflito, tomar posição, para ter coragem de dizer não. Feio é vender a convicção por interesse pessoal. Tem vereador aqui que 6 meses atrás estava apontando o plano diretor como uma abominação e hoje fala como a salvação da colheita. Então, acho que a gente precisa ter mais compromisso com o povo e menos compromisso com interesses pessoais. Meu voto é contrário a esse plano diretor. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Considerando que foram realizadas 56 audiências públicas, mais de 200 delegados que participaram do processo, que foram eleitos, delegados técnicos regionais do poder público e do poder também da sociedade civil, que foram 7 anos de processo,
Considerando que já são mais de 22 anos que estamos parados sem plano diretor, meu voto é favorável pelo bem da cidade e considerando que o processo foi com muita transparência, com muita participação, juntamente ao Ministério Público, Poder Judiciário. Então, todos os 3 poderes participaram, direta e indiretamente, e também a nossa população de Jacareí. Então, pelo bem da cidade, pelo bem do povo, reforçando as 56 audiências que foram realizadas, em respeito a todos que participaram, que dedicaram o seu tempo, meu voto é favorável pelo plano diretor e pela nossa cidade. Como voto, o vereador Joex Almeida. Favorável. Como voto, o vereador Luiz Flávio Flavinho. Senhora presidente não, senhora secretária, senhor presidente, quero aqui manifestar o meu voto que será favorável, mas é muito importante que quando a gente vota uma lei que aponte ao futuro, é importante que a gente também relembre sempre do passado para não cometer os mesmos erros. Isso é fundamental na vida da gente. Olhar o retrovisor não para lamentar, chorar, mas para corrigir os seus erros daqui para diante. Então, meu voto é favorável. Como voto, o vereador Marcelo Dantas. Pela segurança jurídica, pela oportunidade que a nossa cidade tanto esperou, pelo novo tempo e pelo futuro que agora está chegando à cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Bem-vindo, plano diretor. Como vota a vereadora Maria Amélia, quero aqui, desde já, falar um pouquinho e agradecer a participação popular, à Univap, aos conselheiros, aos 79 delegados técnicos, aos 158 delegados regionais, agradecer ao ex-prefeito Isaías Santana, que deu início ao plano diretor, agradecer ao Celso Florencio e toda a sua equipe, que na época conduziram de forma brilhante, de forma especial citar aqui o Alexandre e a Cláudia, e todos os servidores efetivos e comissionados que deram o seu melhor para a construção desse plano diretor, juntamente com toda a população de Jacareí. Então, pelo desenvolvimento da nossa cidade e de acordo com o termo de ajustamento de conduta registrado entre o Ministério Público e a Prefeitura, eu sou favorável ao plano diretor aqui da nossa cidade de Jacareí. Segunda discussão do PLCE número 2 de 2025, autoria Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza, institui o Plano Diretor de Orçamento Territorial do município de Jacareí, elaborado em processo democrático a partir da revisão da Lei Complementar Municipal número 49 de 12 de dezembro de 2003, nos termos do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 e das outras providências. Foi aprovado em segunda discussão por 12 votos favoráveis e um contrário. Também foi aprovado na sessão anterior as mensagens modificativas do projeto. Então, aprovado por 12 votos favoráveis e um voto contrário. Próximo projeto.